Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que agora é o maior canal de Química de todo o estado do Espírito Santo. E este é o último vídeo que irei gravar no ano de 2020. O ano novo vem aí, 2021 está às portas, já estamos a 3 dias de terminar esse ano, que infelizmente foi um ano bem complicado por causa dessa pandemia de coronavírus. Para vocês que estão assistindo isso no futuro, sei lá, daqui a 10 anos ou tudo mais, este foi o ano de 2020, que foi um ano que vai entrar para a história como o ano que teve a pior pandemia da história humana, que foi registrada. Então, neste ano atípico, nós tivemos uma crise econômica muito grande, porque os trabalhos foram prejudicados, os estudos foram paralisados, todas as pessoas tiveram que ficar confinadas em suas casas, várias pessoas, centenas de milhares de pessoas morreram com essa doença chamada Covid-19, que é provocada por um vírus chamado SARS-CoV-2, que é um vírus da família dos coronavírus, e que provavelmente surgiu em alguns matadouros de animais a céus abertos, nas vendas populares da China, e depois se espalhou muito rapidamente pelo mundo. E hoje nós estamos aqui passando por essa terrível mazela que está afetando o mundo inteiro. Mas agora, este ano, aconteceu uma coisa que é inédita na história do mundo, que foi o desenvolvimento extremamente rápido de vacinas para poder conter essa pandemia. A criação de uma vacina leva décadas para ser realizada, porém, em apenas 10 meses, nós já temos vacinas disponíveis para a imunização das pessoas contra o Covid. E aqui neste vídeo de hoje, nós iremos falar justamente sobre isso, que é passar informação aqui de como é que funcionam e em que consistem as vacinas que vão ser utilizadas para a imunização contra o Covid-19, que serão aplicados aqui no Brasil a partir do ano que vem. Com muita esperança, nós esperamos que essa situação melhore, que essas vacinas venham o mais rápido possível, sejam aprovadas, que elas sejam realmente eficazes e que as pessoas sejam protegidas dessa doença e o mundo volte ao normal novamente. E assim, em vez de a gente sofrer com uma doença que dure por muito tempo, nós possamos aprender a valorizar a ciência que tanto se esforçou para que nós possamos estar protegidos dessa doença, e que a partir do ano que vem, 2021, se inicia uma nova era na história humana, em que todas as pessoas dêem valor ao conhecimento, dêem valor à ciência, e que o mundo aprenda com esses erros que nós cometemos e tudo se melhore. Então, primeiro de tudo, para que nós possamos entender o que vai ser dito neste vídeo, nós temos que entender primeiro como que funciona exatamente uma vacina. Uma vacina, ela é basicamente uma forma de instruir o seu corpo a aprender a se defender de um agente infeccioso. Ou seja, você usa uma parte desse agente infeccioso que você quer combater, um vírus, alguma coisa assim, para poder estimular o seu próprio corpo a produzir defesas contra aquele agente infeccioso. Por exemplo, essas vacinas de sarampo, de gripe e tudo, basicamente tem uma parte do vírus, da doença, que ao ser introduzido no corpo da pessoa, faz com que o sistema imunológico da pessoa aprenda a se defender contra o vírus de verdade quando esse vírus entrar no corpo. Por exemplo, a vacina contra a gripe, que teve muito em 2008, 2009 com o surto de gripe suína, que até hoje é aplicada, ela funciona dessa forma. Ela está mostrando ao corpo como que é o agente infeccioso, só que mostrando uma versão light, por assim dizer, uma versão desse agente infeccioso que por algum motivo não consegue causar doença. Um vírus enfraquecido, um pedaço do vírus, apresentando ao nosso sistema imunológico para que ele possa treinar o combate e consiga aniquilar o vírus de verdade quando ele entrar no nosso corpo. As vacinas funcionam dessa forma. E agora nós temos que saber também o que é exatamente um vírus. O vírus, ele é um tipo de micróbio completamente diferente de qualquer outra criatura que existe, porque os vírus, diferente dos outros micróbios, eles não são formados de células, o que tecnicamente faz com que os vírus não sejam seres vivos. Os vírus, eles são um tipo de criatura que ele é muito estranho, porque ele é basicamente um material genético que está envolvido dentro de uma cápsula de proteína, e às vezes essa cápsula de proteína tem uma camada de gordura, uma membrana de gordura, de lipídios ao seu redor, e essa membrana de lipídio, ela contém na superfície dela umas proteínas
que se ligam a algumas proteínas das células que eles pretendem infectar. E quando essa proteína da superfície do vírus ela toca uma outra proteína que está presente na superfície da célula, é como se fosse uma chave abrindo uma fechadura. No momento que o vírus gruda na célula, ele induz a célula a engolir ele. Ou seja, o vírus ele não se move. Olha só, o vírus não é um ser vivo, então ele não se move, não se reproduz, não come, não respira, não faz nada. Fora da célula, o vírus é basicamente um ser morto, ele não é um ser vivo, ele não faz nada sozinho, ele depende da célula que ele invade para fazer absolutamente tudo. Então, o vírus ele tem uma proteína na superfície que se liga a outra proteína na superfície da célula que ele vai invadir. Quando ele se liga a essa proteína, ele induz a célula a engolir ele. Basicamente, a membrana da célula se funde com a capinha do vírus e o vírus entra dentro da célula. E quando ele entra dentro da célula, aquela cápsula de proteína que tem em volta dele se desmonta e o material genético dele fica solto no interior da célula. E aí, o material genético do vírus escraviza a célula. Ele obriga a célula a fazer milhões e milhões de cópias daquele mesmo material genético do vírus. Ou seja, aquele material genético do vírus entra dentro da célula e faz a célula produzir várias e várias cópias dele. Logo em seguida, cada cópia do material genético, ela ordena a célula a produzir uma nova cápsula em volta dele e uma nova película em volta daquela cápsula. Ou seja, o material genético do vírus que foi inserido na célula, ele força a célula a fabricar novos vírus. Então, esse é basicamente o modo como os vírus se reproduzem. Eles entram na célula, usam todo o maquinário da célula para produzir mais vírus. E aí esses vírus saem, se espalham pelo corpo da pessoa, entram em outras células, e quando eles entram dentro das outras células, eles forçam aquela célula a trabalhar produzindo mais milhões de vírus. E o pior, quando um vírus sai da célula, ele geralmente faz a célula estourar, aí a célula morre. E o Covid faz isso, ele vem pelo ar, nas vias aéreas, então ele entra nas células dos pulmões, começa a se reproduzir, a obrigar as células dos pulmões a produzir milhares de cópias do coronavírus, e quando essas cópias saem da célula, a célula estoura. E aí você tem um vírus entrando, sai milhões. Esses milhões vão, invadem outras células, sai mais milhões. E aí um vírus se torna milhões. E é exatamente por isso que é tão perigoso, porque um único vírus que chega a ser mais de 1000 vezes menor do que uma célula do corpo humano é o suficiente para causar uma doença terrível, e essa doença se espalha muito rapidamente. Então aqui agora nós entendemos como funciona uma vacina, entendemos como funciona um vírus, e agora vamos falar sobre como que vão funcionar as vacinas que vão conter esse maldito desse vírus. Então, a primeira vacina que nós vamos falar agora, sobre como que ela é feita e como que ela funciona, é a vacina, a famosa vacina chamada Coronavac, que é feita em parceria entre a farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan aqui no Brasil. Ou seja, ela é uma vacina sino-brasileira, ela é feita em parceria do Brasil com a China. Essa vacina, ela utiliza o próprio coronavírus, só que atenuado, ou seja, ele é uma versão enfraquecida do vírus, que praticamente ele é uma versão, entre aspas, agonizante do vírus, como se ele tivesse quase morto. Ou seja, ele é um vírus inteiro do Covid, porém ele não consegue entrar nas células, ele é incapaz de penetrar dentro das células por algum motivo, porque ele sofre um tratamento, talvez térmico ou químico, que faz com que o material genético dele, ou a proteína que fica na superfície, fique defeituoso, fique deformado, de modo que o vírus ele não é capaz de se reproduzir. Ou seja, quando ele entra dentro do corpo da pessoa, ele não vai invadir as células e não vai se reproduzir, e se incapaz de entrar nas células e reproduzir, ele não pode causar a doença. De forma que é seguro. É o vírus do Covid, porém ele está debilitado, ele não consegue funcionar, ele não consegue causar a doença. Mas como ele é o vírus exatamente igual ao coronavírus, só não está ativo, ele está inativado, o sistema imunológico ele vai reconhecer que tem um vírus novo dentro do corpo. E aí ele vai conseguir trabalhar para conter esse vírus, ele vai reconhecer como um agente, um corpo estranho, como um possível agente infeccioso. Então ele vai ver, é um vírus, e ele vai desenvolver anticorpos contra esse vírus, ele vai aprender como o vírus funciona, vai aprender os pontos fortes e pontos fracos. Então o sistema imunológico vai desenvolver um modo de reconhecer
e aniquilar esse vírus. E isso é exatamente o que acontece com o nosso corpo quando nós já estamos doentes com o coronavírus. O sistema imunológico ele está trabalhando em como atacar e destruir o vírus. Porém, muitas vezes, antes que o corpo tenha tempo de desenvolver imunidade com o Covid, ele já fez estrago na pessoa e a pessoa pode vir a falecer, infelizmente. O problema do Covid é esse. O corpo humano não está preparado para enfrentar o Covid porque ele não reconhece esse tipo de vírus, porque é um vírus que nunca afetou o corpo humano antes. Dessa forma, o nosso corpo é indefeso contra esse tipo de vírus, é totalmente vulnerável. A vacinação serve para isso. Antes que o vírus entre no corpo da pessoa, você tem que ensinar o corpo da pessoa a destruir o vírus, porque o corpo humano não aprendeu ainda a lidar com esse vírus novo. Então a vacina faz exatamente isso. Ela está ensinando o sistema imunológico da pessoa sobre o que é o vírus e como atacar e conter o vírus. E esse é o modo de funcionamento da vacina da Sinovac, que ela apresenta o vírus à pessoa, para a pessoa desenvolver imunidade a ele, mas é uma versão do vírus que não funciona, que não mata a pessoa. Agora nós vamos para outro tipo de vacina, outra abordagem, que é aquela utilizada na vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, que é desenvolvida na Inglaterra e está prestes a ser adotada aqui pelo Brasil também. Então, a vacina de Oxford, assim como também a vacina da Rússia, que é a Sputnik V, as duas utilizam o mesmo princípio de funcionamento, que é chamada de tecnologia do vetor viral. Ou seja, eles pegam um outro tipo de vírus que não é o Covid, no caso eles usam o adenovírus, que é um tipo de vírus que causa uma espécie de resfriado no ser humano, mas é um resfriado, uma doença praticamente inofensiva. E eles pegam esse adenovírus e introduzem um pedacinho do coronavírus nele, de modo que você vai ter entre aspas, vírus Frankenstein, que é um vírus que ele é um adenovírus com uma pequena parte do coronavírus, de modo que quando o nosso corpo for atacar esse vírus, ele vai estudar cada parte desse vírus e vai desenvolver um anticorpo contra aquele pedacinho de coronavírus introduzido nele. Ou seja, você não tem o coronavírus inteiro, você não vai causar doença na pessoa, porque aquele adenovírus também está atenuado, ele não vai causar doença. Então, você está mostrando à pessoa um enxerto do coronavírus dentro do adenovírus. E assim, quando o corpo humano estudar para se defender contra esse vírus, ele vai aprender a se defender contra aquele pedacinho de Covid. De modo que quando o vírus de Covid inteiro entrar no nosso corpo, o vírus de verdade, o nosso organismo ele já vai conhecer aquela parte do Covid que foi colocada na vacina, e ele vai produzir anticorpos, e esse anticorpo ele vai atacar esse pedaço do coronavírus e vai incapacitar o vírus inteiro, e assim você consegue vencer a batalha contra o vírus, porque você já tem, digamos, conhecimento de como um pedaço dele funciona, e isso já é suficiente para destruir ele. E assim você tem um modo de funcionamento. Esse modo de funcionamento eu costumo chamar, que é uma coisa bem interessante, de um cordeiro em pele de lobo, ou seja, basicamente é um vírus inofensivo disfarçado de um vírus mortal. Você tem o adenovírus, que é inofensivo, e ele está, entre aspas, fantasiado de coronavírus, ele está disfarçado de Covid. Ou seja, ele está enganando o nosso corpo para acreditar que aquilo é Covid, de modo que o corpo vai aprender a se defender contra a Covid de verdade, atacando o vírus falso. E é assim que funciona essa vacina, basicamente dessa forma simplificada que eu expliquei. E agora vem uma outra tecnologia que é utilizada pela vacina da Pfizer-BioNTech e também aquela outra vacina que é a da Moderna, que é produzida nos Estados Unidos, no caso a empresa americana Pfizer e a Moderna, e no caso da Pfizer está em parceria com a BioNTech, que é uma indústria alemã. E aliás, o Reino Unido, a Inglaterra, já está usando essa vacina para imunizar o povo. E ela usa uma tecnologia experimental inédita até então, que é utilizar o material genético do vírus. Um pedaço do material genético do vírus, que é o RNA, o coronavírus, diferente da maioria dos seres vivos, ele utiliza outro material genético, que não é o DNA, e sim o RNA. Mas o vírus da gripe e da AIDS também tem esse material genético da mesma forma, e nós também utilizamos RNA no nosso corpo, porém com uma outra função. Então, eles usam um pequeno trecho do material genético do vírus que é chamado de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele é basicamente um código que coordena a produção de proteínas. O nosso corpo também tem um tipo de RNA mensageiro, e o RNA mensageiro ele atua nos ribossomos das células, ou seja, ele tem um código, que são as bases nitrogenadas,
E quando o RNA mensageiro é lido pelos ribossomos, ele é traduzido, ou seja, ele pega aquele código que está escrito no RNA, é transformado em proteínas, ou seja, você está montando proteínas usando as instruções que vem no RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro do vírus, ele produz uma proteína chamada espícula, que está na superfície do coronavírus e é uma proteína de reconhecimento, ou seja, aquela proteína específica do Covid. Ela é basicamente um pedacinho de Covid, assim como é um pedacinho do vírus, assim como aquele que está instalado no adenovírus no caso da vacina da Oxford, por exemplo. Então, esse RNA ele vai ser introduzido dentro das células do nosso corpo e assim como o vírus entra na célula do nosso corpo, esse RNA também vai entrar dentro das células. Porém, ele não vai causar doença, ele vai apenas fazer a célula produzir uma proteína da espícula do coronavírus. Essa proteína é inofensiva, ela não vai causar doença na pessoa, não vai fazer mal para a pessoa. Porém, essa célula que produziu essa espícula, coordenada por esse RNA que foi introduzido, ela vai meio que soltar essa espícula na parte externa dela, vai ficar na superfície da célula aquele monte de espinhos. E assim o sistema imunológico ele vai ver que tem uma proteína esquisita, estranha, que não é do nosso corpo, naquela célula. Então ele vai basicamente chegar a analisar aquela proteína e ver o que é, e vai produzir um anticorpo contra ela. Ou seja, vai achar um corpo estranho e vai gerar um anticorpo. Aí, quando o verdadeiro coronavírus entrar dentro do nosso corpo, o sistema imunológico imediatamente vai reconhecer aquela espícula que está na superfície do vírus e vai mandar os anticorpos para atacar e destruir o vírus. E funciona dessa forma. Ou seja, está fazendo o nosso corpo produzir um pedacinho do Covid para o nosso próprio corpo descobrir como destruir o Covid. Aí muitas pessoas estão alarmadas com essa vacina, estão falando: meu Deus do céu, essa vacina tem material genético do vírus que está entrando dentro da célula da pessoa. Então esse material genético ele vai causar mutação na pessoa, vai fazer a pessoa virar um vírus e vai virar um X-Men. Não vai acontecer isso, porque absolutamente todos os vírus fazem isso. Absolutamente todos os vírus, eles injetam o material genético deles dentro das suas células, e o material genético deles é usado para produzir mais vírus e mais proteínas dos vírus. E é assim que os vírus se reproduzem. Eles usam o seu maquinário da sua célula para gerar mais deles, porque o vírus sozinho não consegue se reproduzir. O RNA ele é um tipo de material genético que é basicamente descartável. O nosso corpo também produz RNA, porém no nosso caso, o DNA, que é o manual de instruções de todo o nosso corpo, está dentro do núcleo das células. E ele é basicamente como se fosse o livro mestre que coordena todos os processos do nosso corpo. Então, como ele é o livro mestre que coordena os processos de funcionamento do nosso corpo, ele é precioso e ele é guardado a 7 chaves dentro das células do corpo, porque se você expor um livro tão importante assim, ele pode se deteriorar, e se ele se deteriorar, isso pode causar problemas futuros. E se estragar aquele manual de instruções, acabou a célula, porque você simplesmente danificou aquilo que coordena todos os processos. Então aquilo é vital, fica guardado num cofre dentro das células, as 7 chaves. Mas então, se ele está guardado ali, escondido, como que ele faz para coordenar todos os processos dentro da célula? Então, o maquinário celular recebe de instruções não é dada diretamente pelo DNA, é basicamente uma xerox do DNA. O nosso corpo, as enzimas que estão dentro do núcleo das células, elas tiram uma cópia de um pequeno trecho do DNA, e essa cópia, em vez de ser feita de DNA, é feita de RNA. Esse é o famoso RNA mensageiro, e ele tem um código, e esse código coordena a produção de proteínas. Então o DNA coordena todos os processos do nosso corpo, mas ele não sai do cofre onde ele está guardado. Ele emite uma pequena cópia, uma xerox, por assim dizer, que é o RNA. E então, assim que o RNA é utilizado pelo propósito que ele é dado a ele, o RNA mensageiro sai do núcleo da célula, entra no ribossomo, que é o maquinário celular que faz proteínas, dá a ordem e assim é uma proteína produzida. Geralmente, assim que esse RNA termina a sua função, ele é destruído pelas células, ele é descartável, ou seja, o RNA não dura muito. Ele é produzido transitório, ele é temporário, ele é produzido dentro do núcleo como uma cópia de um trecho de DNA, é utilizado e em seguida destruído, descartado, jogado fora.
Então o que acontece no caso daquele RNA do Covid que entra dentro do nosso corpo pela vacina, ele é basicamente a mesma coisa. Ele não tem muita diferença com o RNA do próprio corpo. E ele não vai afetar o DNA da pessoa, porque o DNA da pessoa está preso no cofre, por assim dizer, no núcleo da célula. Então o RNA do coronavírus ele vai entrar na célula, vai passar no meio entre o RNA da própria pessoa e ele vai transferir ao material, ao maquinário das células a informação para produzir uma proteína, que é a proteína do vírus, e logo em seguida ele vai ser descartado e destruído. Ou seja, aquele RNA do vírus ele não vai fazer mal para a pessoa, porque logo depois que ele fizer aquela proteína do vírus, ele vai ser destruído. E aquela proteína do vírus ela não vai ter função nenhuma no corpo da pessoa. Ela não vai causar doença, porque o que causa doença é o vírus inteiro saindo das células, arrebentando as células. Aquilo não é o vírus inteiro, é só um pedacinho. Aquela proteína é basicamente apenas a impressão digital do coronavírus. Ela vai fazer o quê? Ela vai sair da célula para o ambiente externo e assim os glóbulos brancos, que é o sistema imunológico da pessoa, vai ver aquela proteína estranha que não é do corpo da pessoa e vai desenvolver um ataque para destruí-la. E assim ele vai criar resistência contra aquela proteína, vai criar anticorpos. E adivinha quem tem essa mesma proteína? A única coisa que tem essa mesma proteína é o Covid. Quando o vírus do coronavírus entrar na pessoa, o corpo imediatamente vai reconhecer, olha lá aquela proteína estranha, ataca. E assim, acabou o Covid. Então, essa é a forma como funciona essa nova tecnologia da vacina da Pfizer-BioNTech e da Moderna, que utiliza o RNA mensageiro do vírus, que não vai causar doença, mas vai fazer o corpo desenvolver resistência contra o vírus. E essa vacina ela tem um pequeno inconveniente, ela precisa ser armazenada a 70 graus negativos, porque o RNA é uma molécula muito grande e ele é um pouco instável à hidrólise, ou seja, com o tempo o RNA ele sofre quebras, e se ele sofrer uma quebra ele não vai conseguir transmitir a mensagem para fazer aquela proteína, então ele vai ficar inutilizado, porque a baixas temperaturas o nível de agitação das moléculas fica menor e a velocidade das reações químicas também fica menor. E o problema do RNA é que ele é facilmente hidrolisável, ou seja, com o tempo ele mesmo se desmonta. Então, se você pegar essa vacina da Pfizer e deixar ela a temperatura ambiente, com o tempo o RNA vai reagir com a água que está na vacina e vai ser quebrado em unidades menores. Ou seja, aquela cadeia longa de RNA ela é suscetível à hidrólise e quebra, e esse é o problema, porque no momento que ela sofre a quebra, ela perde a atividade e assim ela não vai mais funcionar na vacina. Então é isso, gente. Agora nós já explicamos como funciona uma vacina, como funciona um vírus e como que foram fabricadas e o princípio de funcionamento das vacinas que vão ser usadas para conter a pandemia de Covid-19. Então, é uma esperança muito grande, espero que 2021 seja um ano da cura, um ano em que finalmente essa pandemia seja controlada e nós possamos voltar à nossa vida normal. O caminho é longo, vai ser complicado, mas uma coisa é certa, que assim que nós terminarmos essa pandemia, que essa página triste da nossa história for virada, a humanidade vai ter evoluído e vai ter aprendido a dar mais valor à ciência, ter dado mais valor ao esforço que nós da classe científica fazemos. Eu espero que as pessoas aprendam bastante os cuidados que devem tomar, a confiar no que nós podemos fazer para contribuir com a humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, espero que ele tenha sido bem esclarecedor. Eu confesso que eu estou bastante nervoso porque essa é uma área que não está bem dentro do meu domínio. Então, aqui eu estou fugindo um pouco da parte da química e tentando explicar uma coisa que eu entendo, mas não tanto assim, não quanto deveria ser. Eu acho que alguns médicos ou cientistas da área da microbiologia vão me dar um puxão de orelha, mas eu espero que esse último vídeo que eu vou gravar nesse ano, que eu espero que esse vídeo seja eternizado bastante, para levar as pessoas o conhecimento para combater a desinformação, principalmente a fake news que está falando que a vacina causa mutações. Isso aí basicamente você aprende no segundo ano do ensino médio sobre RNA e DNA, e você vai entender claramente, se der uma pequena pesquisada, que tudo isso que estão falando de que vacina causa mutação e que vacina vai fazer as pessoas ficar mutantes é lorota. Eu espero que
que finalmente nós possamos voltar a nos abraçar de novo, a voltar a ter a poder ver nossos amigos e nos cumprimentarmos, sairmos para um lugar onde a gente quiser, que nossa liberdade de ir e vir. Espero que essa pandemia não venha arrasar com a espécie humana e sim tornar cada um de nós mais fortes e mais sábios para poder lidar com essas coisas. Para quando vier outra pandemia, Deus livre e guarde, mas no futuro isso vai acontecer de qualquer forma, nós estaremos preparados para podermos nos defender e vencer esse jogo terrível. E assim, com fé em Deus, porque eu sou cristão, mas com fé em Deus e também nos nossos cientistas que trabalham com bastante firmeza para poder chegar lá, nós possamos vencer esse que é um dos desafios maiores que a raça humana enfrentou, e que nós possamos avançar mais, crescer mais, desenvolver melhor. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Desejo a vocês um feliz ano novo, que 2021 seja um ano ótimo. Muito obrigado por tudo e valeu!